Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, pessoa preciosa. Vamos lá, liberado para mais uma leitura. Já deu tempo aí de digerir o último vídeo, já deu tempo de ouvir para quem precisava ouvir, né? E não estamos apenas dizendo com esses vossos ouvidos humanos, porque esse você escuta no minuto que você ouve, mas porém, entretanto, todavia, a digestão daquilo que você ouve, a interiorização, a interpretação e a elaboração para qualquer tipo de movimento, isso tem o seu próprio tempo individual, né? Vamos lá então, passado esse período, para quem ainda não sente que ouviu, para quem então, olha, não tô entendendo nada, não passei desse período, tranquilo, assiste em outro momento, assiste de novo, assiste depois, mas para quem entendeu a vossa mensagem, para quem pegou para si alguma coisa daquela mensagem porque fez sentido, a gente vai seguir, certo? Vamos entender então o que a gente vai seguir aqui. Já entendi que sim, provavelmente a gente está falando com pessoas que já estão saturadas, né, de um caminho, de uma realidade, já formataram ou estão querendo formatar uma forma de vida. Entendi que então novo caminho desbloqueado, e esse caminho desbloqueado é o caminho interno, né, gente? Primeiro a consciência. Se o caminho aparece, mas você não tem consciência para andar, você não tem pernas para atravessar este caminho, você vai se arrastar, e aí vai ser muito mais penoso, né? Então, eliminando ou minimizando partículas, partes suas que impediam o processo de avançar, agora sim a gente avança. Novamente, faça as devidas adequações, adaptações, momento, tempo, espaço, inverta, né? Sinta aí no seu coração e na sua consciência. Consciência tranquila, coração em paz. Se você faz isso com raiva, na marra, na birra, você não tá no processo, você não tá no fluxo, o caminho vai continuar bloqueado, por mais que pareça que você avance, né? Você vai fazer meia volta, você vai voltar, você vai falar, nossa, eu tô no mesmo caminho. Então tá, né? Vamos lá, então, tarô, por favor, qualquer mensagem a ser passada para quem chegar a esse vídeo, se conectar, né? Para quem estiver aí em pensamento realmente e consciência para expandir e ouvir. E eles precisam ver agora. Rei de paus, que rufem os tambores. Aqui o tamborzinho já tá saindo até fogo, né? Falando de um novo caminho, realmente de liberação. Fogo é transmutação. Então, vocês fazendo esse processo alquímico de descobrir o tamanho da sua potência energética para que você não se queime e não queime aos demais, né? Porque labareda demais, você tá querendo torrar o coleguinha no seu ódio, no seu rancor, na sua raiva, na sua. Quantos processos magísticos as pessoas utilizam e desperdiçam da própria natureza, da própria sabedoria e não conseguem transmutar. Ficam apenas utilizando fogo para continuar queimando a humanidade, devastando, sacrificando em prol do seu próprio senso de juízo, de valor, né, do seu próprio umbigo. Então vamos lá, o que a gente está falando então? Energia forte, porque eu já abri falando dessa maneira e vem o Rei de Paus aqui falando que hoje a gente vai botar fogo no parquinho, mas não para queimar o parquinho. A gente não quer destruir o parquinho, né? Tem alguém que tá querendo destruir o parquinho aí? 6 de pentáculos, olha lá. Vocês podem estar precisando de conversas mais brandas nesse momento. Vocês estão precisando juntar. Eu não falei de alquimia? Os elementos. A água apaga o fogo. Uma gota de água não vai dar conta de uma grande devastação. Então, quando a gente tem dentro da gente equilíbrios, potências que estão desequilibradas, a gente não consegue aprender sobre transmutação. A gente não consegue fazer ressignificações. A gente não consegue ultrapassar. Então, nem muito fogo, nem muita água, nem muito ao céu, nem muita terra, nem muito, né, ao inferno. A gente falou isso em algum outro vídeo, não? Se não me engano. Então tá, algumas coisas se repetem porque a gente ainda não ouviu. Então vamos reouvir de um novo ponto de vista, de um novo momento, de uma nova energia, de uma nova visualização da vida. Trazer uma imagem engessada, plastificada, pasteurizada, no sentido de passou por vários processos para eliminar e ficar esse lugar dessa pureza, primeiro que não existe, né, gente?
Dizem aí, né, e aí não sou eu que tô dizendo, mas dizem que o nosso intestino é o segundo cérebro. O que você tem no intestino, criança? Pois é, você processa tudo de bom, que é prazeroso ao seu paladar, que vai para dentro do seu organismo. Seu organismo fala, não preciso disso tudo que você tá botando aqui, a gente vai precisar fazer uma faxina aqui dentro e né, tirar esse processo pesado. Então você vê, seu segundo cérebro, a gente só tá processando porcaria. Nossa, gente, ser humano é composto, sinto lhe dizer, gente, essa visão de ser humano é bonzinho, ser humano é isso. Não tô falando que é mal, gente, também. Vamos só entender que esse processo de purificação, de embalar o ser humano num molde estético, filosófico, moral, a gente está em aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento não significa chegar a algum lugar. Quem espera chegar a algum lugar, quem espera ter alguma cutis, espera ter algum dinheiro X para valer alguma coisa no mundo, já não tem. Já assume para si que realmente está fadado a viver apenas com esse segundo cérebro, né? Vamos lá, então, o que a gente está falando aqui? Para quem foi, né? Eu sempre falo. 2 de copas. Aqui a gente tá falando de relações, trocas. Te dou uma coisa e você me dá uma coisa. O problema é quando a gente troca no sentido assim, se a gente trocasse de vida, não que ninguém vai trocar de vida com ninguém, né, gente? Todo mundo tá se aperfeiçoando para ser o que é, ou para enxergar aquilo que não é. Não vamos entrar nesse papo filosófico, a ideia não é essa. A ideia é justamente utilizar as cartas como uma simbologia e representatividade para aquele momento de vida que vocês estão passando, tá? Então a gente está falando de um momento de vida em que vocês estão passando, de trocas, de relações, de se aprimorar e despertar certas partes apagadas e tranquilizar certas partes que estão muito afoitas no encontro com o outro, no encontro de duas partes, no encontro com algo, com alguém que te reverbere essa sensação de equilíbrio. Minimamente você já deve ter se sentido mais desequilibrado em certos lugares e mais equilibrados em outros. Eu não gosto de ouvir pagode durante 4 horas no meu ouvido. Você vai para uma festa de pagode, fica 4 horas ouvindo, você sai dali perturbado. Você gosta de ouvir uma sinfonia harmônica, você vai lá na filarmônica, ouve a orquestra, você sai dali, né, com aquela sensação. Ou o contrário, você sai revigorado quando você senta naquela mesa e você ouve aquele pagodinho, com aquela sua cervejinha, com aquele seu suquinho gelado e você sai dali novo, nova, no sentido bom da coisa, no sentido do prazer da coisa. Porque ali houve uma troca de quem você é com o que o ambiente pode te proporcionar. Então tá. Então tá disponível para vocês nesse momento esse caminho de abertura dessas trocas, nessas parcerias, 2 de pentáculos. Podendo ir mais adiante, mais alto, porque vocês estão equilibrando. Eu falava em uma outra leitura do começo e do fim. E agora vocês estão percebendo mais coisas. Não, mas se mais coisas, mas aonde que começa e aonde que termina os prazeres de vocês com as pessoas? Os prazeres, as limitações, até aqui eu vou, até aqui eu não consigo. E conseguindo se equilibrar diante das próprias vulnerabilidades. E esse equilíbrio vem através do outro enquanto parceria. Mais uma carta então, que a gente tá falando. Nossa, gente, 2 de copas, 2 de pentáculos e 2 de paus. A gente tem quase, né, os 4 2 aqui, falando realmente da dualidade, do dia, da noite, do claro e do escuro. A gente continua falando com essas pessoas. Eles me pediram para tirar essa daqui que ficou aqui, ó. E a gente tem o diabo também falando de condicionamentos, de aprisionamentos, porque a dualidade nos aprisiona enquanto a gente não enxerga a integralidade, né? O que há em todos nós. Por isso que eu falei a troca do outro. Ninguém vai fazer uma troca de personalidade. Mas só é possível entender o todo quando eu me entendo enquanto indivíduo. E eu só consigo entender o indivíduo sabendo que tem partes minhas que estão em ressonância ou não com o outro.
E ciente disso, a gente se relaciona. Fácil na teoria, né? Porque cientes disso, a gente se relaciona, parece que é muito simples a relação. Quando, na verdade, a relação é justamente o equilíbrio das dualidades. Sem que haja manipulação ou estratégias no sentido de controle. Eu quero que a situação seja dessa maneira. Então, eu controlo para ter... Eu não comecei falando de se eu quero um resultado. Isso daqui vem falando disso. O quanto que a gente é condicionado ao longo da nossa vida a gente esperar sempre por algo. Você come o brócolis porque depois você tem sobremesa. Você tira 10 porque depois a gente vai pro parquinho. Você faz isso e depois você vai ter aquilo. É sempre numa condição onde o outro tenta controlar as suas vontades e atingir um resultado que é da pessoa, mas que ela, de acordo com o meio que ela vive, entende que isso é o melhor para você. Estrutura que tá montada do mundo. Então, Anny, como que a gente vive outra realidade? Né, gente? Aí, vamos lá, né? O vídeo não é para isso. Primeiro, a gente tem que começar a entender esses aspectos da vida para rompê-los, ou ultrapassá-los, ou colaborativamente continuar arquitetando essa jornada dessa maneira. Não é muito viável porque ela sempre vai desmoronar, ela sempre vai ter rachaduras, né? Não é o viável porque, assim, gente, o mundo já não é mais isso. Não tem como, tá todo mundo tentando acompanhar a desconstrução. Então, a gente tentar construir alguma coisa com base no que já afundou, não tem como. E como que a gente constrói algo que ainda não existe? Esse é o desafio nosso agora, enquanto seres pensantes que estamos aqui. Vamos clarificar. Rei de paus é um processo, né, gente? Rei de paus tá fazendo o que aqui? Quis vir com um obstáculo, rainha de copas. Interessante, né? Eu não falei das águas e veio a rainha de copas. Veio um rei de fogo e uma rainha de água. Veio o filme Os Elementos. É um desenho que tem isso, não tem? Um casalzinho que se relaciona? Ela é fogo, ele é água, e como que eles conseguem se relacionar sem que, né, ela queime e apague a água, né, apague ele, sem que um precise brilhar mais que o outro, sem que um seja do mesmo elemento que o outro. A gente não falava aonde que eu ressoo, aonde eu estou em um ambiente que ainda não é o meu e eu consigo desfrutar. Se eu não gosto de 4 horas de sinfonia harmônica, se eu ficar meia hora, 45 minutos, eu acho que dá. Eu não gosto de pagode, mas se eu ficar ali, né, uma horinha e encontrar meios de lidar com as situações que são aversivas, a gente consegue lidar melhor com o mundo. Não tem gente que fala assim, eu acho que dormir é desnecessário, a gente podia ficar 24 horas acordado. Não gosta do conceito da noite. A pessoa gostaria de viver na claridade o resto do dia. Vamos aproveitar. Não vamos dormir. Não importa, é bobagem. Não gosta. E aí, não tá lidando com o dia, com a noite, com o claro e o escuro, com o processo de próprio cansaço. Gostaria que isso não existisse. Por que será que existe? É bobagem, né? Tanta coisa que o ser humano cria. Pois é. A gente tá vindo pros extremos, pro absurdo. Mas quando a gente olha pra nossa vida, será que a gente não tem umas coisas absurdas dessa no dia a dia? A gente trabalha como se, né, o mundo fosse acabar agora e preciso trabalhar agora, ok? Preciso fazer isso agora, porque senão... É encontrar o ritmo, né, o 6 de pentáculo dessa harmonia, esse equilíbrio, é justamente a sabedoria de distinguir o que é prioridade, o que é urgência, é saber aproveitar o tempo sem perder o tempo. Nem de mais, nem de menos, nem tanto em cima, nem tanto embaixo. Tá bom. Será que a gente tá conseguindo aprender alguma coisa sobre o meio do caminho ou ainda estamos nas polaridades? 6 de pentáculos tá fazendo o que aqui? Esse 2 de pentáculos vai me falando que, né, assim, estamos conseguindo. Ainda não avançamos, mas estamos aprendendo. Se vier um 3 aqui, né, a gente já provavelmente vai conseguir. Outro rei de paus aqui, vindo num aspecto feminino, né? Veio ali um aspecto masculino e aqui um aspecto feminino. Vocês estão fazendo alguém aí tá fazendo algum processo com deusas?
cultuando, se trabalhando o feminino com, né, alguma mulher. Tem algum homem fazendo esse trabalho em conjunto com uma mulher. Ou são duas mulheres. Aqui pode ser várias coisas, né, gente? Várias coisas no sentido assim, tem essa possibilidade de duas mulheres diferentes se trabalhando enquanto feminino. Tem um homem e uma mulher iguais se trabalhando nos mesmos aspectos e facilitando isso. Ou justamente um homem e uma mulher de aspectos diferentes, mas conseguindo interagir com esses mundos. Tá. Espero ter conseguido passar. Se me pedir para repetir, eu já não consigo. 2 de copas. Tá muito forte essa coisa das duas mulheres aqui, né? Duas mulheres também diferentes, com elementos diferentes. A temperança, gente, vindo justamente do equilíbrio, da renovação. Engraçado, né? Aquela frase, melhor um pássaro na mão do que 2 voando, aqui literalmente ela está com um pássaro na mão, enquanto o outro está voando. Não sei se vocês conseguem perceber. Então, quanto que é preciso abrir mão. Falava da abertura do novo caminho, porque provavelmente vocês se liberaram de alguma coisa. Vocês se liberaram, né? Vocês estavam aqui com 2 pássaros na mão. Você soltou um, você abriu espaço para outra coisa, para o diferente, ou para o nada, ou para o vazio, para interagir, observando apenas um aspecto e conseguindo se equilibrar com esse outro aspecto. Porque aqui tinha, né? Você tinha 3, tinha você e 2 pássaros. Agora não. Agora a gente tá falando 2. A tríade, ela é muito interessante em muitos aspectos, principalmente em questões de espiritualidade, misticismo, mas no mundo terreno, no mundo corpóreo, por mais que as relações hoje sejam abertas, é muito mais simples e mais fácil de desenvolver. Não sei se mais simples, mais fácil, mas minimamente mais simples. No 2, 1 a 1. E aqui, então, vocês provavelmente tiraram uma terceira energia, limparam um terceiro campo de informação, de desorientação, porque eu tava aqui, né? Por mais que eram coisas iguais, ainda assim eu estava perdida num mundo de igualdade. Ou se eram coisas diferentes, os diferentes confundiam vocês. E agora vocês, alguma coisa sai do corpo de vocês. Resumindo, é isso. 2 de pentáculos, tá fazendo o que aqui então? Por favor. Página de pentáculos. E aí um novo florescimento acontece. Vocês retomam com alguma antiga força de vocês que se transforma em uma nova capacidade. A força é antiga, mas a capacidade é nova. E aí é onde tem o processo de transmutação. Vocês conseguiram ressignificar algo. Para quem não entendeu como fez esse processo está acontecendo. Agora, se eu estou falando com pessoas que trabalham a alquimia em si e já dominam os elementos ao ponto de conseguir juntar Lé com Cré e fazer a magia acontecer e não ser só influenciado por ela, parabéns. Vocês conseguiram plantar aí uma sementinha que vocês agora precisam continuar regando. Muito bom. Se você não fez a sua sementinha, mas alguém te deu a sementinha e você tá regando, parabéns para você também. Você se abriu para receber a semente e poder, né, dar vida e gestar, gerar, né? Gestar no sentido metafórico da coisa, claro, mas de avançar, de ver o progresso com os seus próprios olhos, com as suas próprias mãos. É o seu próprio processo acontecendo e não mais um processo apenas vindo. Tem a energia do outro que contribui, mas agora é você também colocando a sua energia na situação e permitindo essa troca. Novamente, troca, né? Tá bom. Pode ser importante aí para quem for, né? Trocar alguma coisa, literalmente, algum hábito que você tinha por outro, uma roupa que você tinha por outra. Faça esse processo com muita cautela, sabedoria, cuidado, de acordo com aquilo que vocês acreditam, mas pode ser importante.
dar uma repaginada nesse sentido de troca, né? Tá. 2 de paus, o que tá fazendo aqui? 2 de paus veio a lua, gente. Ainda não conseguimos ultrapassar os aspectos que nos desorientam. 100% não vamos, mas no sentido de que ainda somos dominados por aquilo que nos controla. E aquilo que nos controla é o nosso próprio ser. Claro, podemos ser controlados por fatores externos, mas só somos controlados por fatores externos porque ainda dentro de nós existe a predominância do controle. Então, ainda somos ressoantes com esses aspectos, porque ainda não desvelamos, ainda estamos num processo de aprender com o pouco, com a pouca claridade, com a falta, porque ainda não estamos aptos a conseguir ir adiante no processo. Então, ainda pede essa ponderação, ainda pede essa análise, ainda pede para... eu não gosto da noite, por mim eu ficaria acordada. Ainda precisa aprender a gostar da noite para desfrutar da vida, porque senão a cada pedra no seu caminho você vai se sentir desgostoso, desgostosa, porque não é do seu agrado. A gente não vai extinguir as rodas de samba, a sinfonia, porque madame, senhores não gostam, certo? Então, minimamente, se eu conseguir passar na frente do bar, lá do samba, e não xingar os sambistas. Eu vou passar em frente à sinfonia e falar que aquilo ali é coisa de gente metida. São aspectos... E porque a gente ainda tá se relacionando dessa maneira. Você pode não gostar das coisas, mas a forma como você se relaciona com as coisas é que precisa ser entendido e transmutado. Você não precisa gostar. A gente já falou disso também. Eu preciso aceitar que o mundo é o mundo. Se eu não aceito, a gente falou, você vai dar uma volta no quarteirão e vai perceber que tá no mesmo lugar. Você pode ter dado a volta, foi lindo, foi maravilhoso, você deu um passeio, mas você voltou pro mesmo lugar, que é o lugar de insatisfação interna. Alcançar a satisfação plena só quando estivermos mortos, mas até lá temos uma longa jornada de buscar a satisfação em cada pequena coisa, implantar a satisfação em cada pequena... Porque não é nem sempre brota sozinho, é fácil brotar a satisfação nos lugares em que somos satisfeitos. Vou ali, tomo um caldo de cana e gosto de caldo de cana. Agora, estou com sede, não tenho caldo de cana, só tem água. Você não gosta de água. Não está satisfeito. Ampliar essa satisfação interna. E perceber por que somos tão insatisfeitos. São partes nossas que ainda são controladas. Eu vou tirar mais uma fileira, então. Vamos? Fica comigo. Rainha de Copas tá fazendo o que aqui? Senti que dá pra interiorizar um pouquinho mais. Rainha de Copas com 5 de paus. 5 de paus falando de estratégias, né? Muito bem. Ainda tem uma parte de vocês apegada aos sentimentos, às dores sentimentais, aos ressentimentos. O tempo se passou, mas o tempo passou e ele não levou as suas dores, ele multiplicou. E é onde está ainda complicado de atravessar as dificuldades por conta que ainda temos questões que ao longo do tempo não digerimos, não mastigamos, não fizemos o processinho do segundo cérebro, como eu dizia. Rei de paus tá fazendo o que aqui? Tem que eliminar, gente. Não tem como, a gente tem que processar as coisas ruins também com esse segundo cérebro, que seja então, né? Já que o primeiro não conseguiu digerir. O louco. Novidades no caminho, né? E agora... mais do que... Gente, eu ainda sinto tenho a sensação de capacidade de vocês aqui, de quem tá ouvindo. Tem uma bagagem interessante que em quase todos os loucos, né, que eu já vi do tarô, tem uma pessoa com a bagagem, né? Aqui ela não tem a bagagem, aqui ela tem um passarinho numa mão e na outra, se eu consigo enxergar bem, depois eu vou ter que olhar, que é muito pequeno, eu acho que é uma flor.
Ela tá em cima da cauda do jacaré. Vocês conseguem perceber o simbolismo que isso tem? Muito legal, né? Uau. Caramba. Não vamos conseguir falar sobre esse simbolismo todo aqui. Fica com a carta aqui, para quem se de repente conseguir visualizar e sentir o que tá passando aqui, né? Dessa aventura, dessa jornada de conseguir atravessar as questões, porque tem questões, né? Tem a boca de um jacaré aqui. Ninguém tá falando que é um caminho de aventuras descabidas, mas aonde eu preciso ter mais leveza para conseguir seguir. E a bagagem aqui é justamente a leveza, não é a leveza. Vamos fazer um parênteses, porque a gente sabe que a vida não é leve. Eu mesma abri o vídeo e venho enfatizando esse lugar de não somos assim tão belos, não somos assim tão bons, mas também não somos assim tão feios, não somos assim tão maldosos. Não somos. Não somos. Olha isso. Porque o que não somos fala mais do que o que somos. Porque o que somos ainda é muito reflexo e é muito irrefletido. A gente só consegue ter alguma noção do que somos depois do que passamos. Então, antes de passar por alguma coisa, aquilo que a gente é muito mais inconsciente do que consciente. Cada vez mais a gente faz um trabalho para estar consciente no momento do que está acontecendo e perceber que o que acontece é muito maior do que o que nós somos. Mas nem por isso a gente se apequena nessas situações. Disse tudo isso porque então aqui precisa entender tudo isso para conseguir enxergar essa leveza para ir. Porque senão eu fico com medo, fico com receio, ou eu quero levar coisas já premeditadas, aonde a aventura, aqui nesse caso dessa leitura, não tem muito o que levar. Não é nem só sobre a experiência, a bagagem da experiência, tudo que eu já aprendi, tudo que eu já fiz. Parabéns, você pode ter passado por todos os seus processos, mas a gente tá falando aqui do processo pra frente, muito pouco você vai reaproveitar. Porque isso é abertura. Isso é aprendizado. O resto é bagagem de conhecimento, é passado. Levar o passado para o futuro, isso já está acontecendo inconscientemente. É onde você consciente consegue pisar de maneira a desbravar, tendo apenas o que você está germinando, o que você está cultivando dentro de você e o que você carrega enquanto que você fez jus lá na temperança. O passarinho que você ficou aqui na mão, você escolheu por alguma razão, ou seja, o passarinho que você escolheu e ficou ali e não quis voar e ficou com você, é isso que você vai levar. E esse passarinho representa o quê para você? Eu falei leveza porque o pássaro tem essa capacidade do voo e do pouso. Se não fosse devido ao peso dele com o vento, não haveria voo, certo? A própria estrutura do pássaro representa isso. O que representa para você também? O que você vai levar? O que é essa leveza? O que você está levando de leve com você? Carta da temperança tá fazendo ver aqui. Vieram duas. 2 de espadas. Agora a gente tem todos os 2 aqui? Sim. Não falei que tínhamos os 3, agora temos os 4. 2 de espadas. Olha o ninho de mafagafos na cabeça de vocês. Gente, cabeça aberta para conseguir abranger a maior quantidade de perspectivas do mundo. Não que você vai abraçar a todas, mas novamente, o sábio, o mestre, ele é aquele que não está julgando a vida do outro. Ele entende que o mundo é muito mais amplo do que os próprios olhos alcançam, então por isso ele se predispõe a ouvir o outro, e ouvindo o outro ele está num estado de relação. Para que haja estágio de relação, não há julgamentos prévios, há elaboração. A minha elaboração pode ser diferente da sua e a gente não concordar, mas isso não é um julgamento, são aspectos diferentes da sabedoria. E veio a carta dos enamorados, muito bem. Na cabeça de vocês ainda... a temperança veio lá, não falei de 3 energias, e aqui vocês estão realmente passando por esse caminho de escolhas, de perceber as distinções e não se emaranhar, se desprender. E esse desprendimento está passando por um equilíbrio primeiro. Tawane, porque por mim eu já teria soltado. Tawane, por mim eu já teria ficado com as 2 coisas. Tawane, por mim... Sim, gente, esse é o processo. A gente pintar que você está fazendo entender. Quis virar, mas não virou a roda da fortuna.
quis virar e, ó, virou mais 2 cartas, hein? Assim como na última leitura, na penúltima, começou a vir 2 cartinhas, um parzinho. A dificuldade, né? A rainha não, alta sacerdotisa com o imperador. Que dupla, hein, colegas? Que dupla! Porque aqui é uma pessoa que, assim, tem muita profundeza interna. E o imperador tem muita vontade de essa gana do controle, do poder, da dominância. E aí, a alta sacerdotisa fala assim, vai você então brilhar, que eu tô aqui cuidando da minha cutis. Eu tô aqui fazendo minhas meditações, vai lá você. Vocês estão equilibrando essa parte do eu vou lá e domino o mundo? Pink cérebro? O que vamos fazer para dominar o mundo hoje? Pois é, são vocês. O que a gente vai fazer para dominar? A nós mesmos. E parar de se controlar. Controle no sentido de repressão ou controle no sentido de manipulação. Porque existem essas 2 formas também, né? E a lua tá fazendo o que aqui? Inegavelmente que assim, a gente tá falando de outra pessoa nesse processo com vocês, né? Se isso não é uma sacerdotisa, alguém que tem uma espiritualidade aí que tá trazendo para vocês essa magnitude de profundidade e que tá falando assim, você ainda não viu nada, bebê. Você ainda vai lá. Vai, você gosta de mandar? Então manda, vai, fica aí mandando. Manda-me. Tô fazendo aqui de conta que tô me deixando iludir. Tô aqui passando por esse vale da sombra com você, mas tô aqui fazendo meus processos internos. Vai aí dominando o mundo. Tem uma coisa aqui assim. Vamos lá. Por isso eu falei, um casal e tanto aqui. A lua. Um casal e tanto que assim, gente, no final das contas tem muito a se aprender. Mas pouco a se fazer, porque é alguém que não vai fazer e tem alguém que não vai se interiorizar nessa mesma... Estão vivendo em mundos diferentes, são quase mundos paralelos. Aonde o mundo dessas 2 pessoas se encontram? Em que momento? Em que lugar? Momento no sentido... É nos afetos que a gente consegue se entender? É na conversa que a gente consegue se entender? Se entender no sentido de não só ficar de boa, no sentido de a gente consegue ter a troca, ter essa partilha, esse lugar de você se pôr no meu lugar e eu no seu, apesar de não gostar da palavra empatia, né? Porque a gente nunca consegue trocar de fato de lugar com o outro, mas minimamente estar no ponto de relação. Porque muita gente está convivendo com pessoas, mas não estão se relacionando. Não estão comungando de uma relação. São coisas diferentes. Por isso que tem casais que são casais, tem casais que não são casais. Tem muitos casais que estão vivendo a vida, mas, né? A gente sabe que não é uma relação. A gente sabe, minimamente, quem percebe, né? A carta da lua tá fazendo aqui aí. Mas estão tentando, né, gente? Ou não, estão se destruindo. E aí é o processo de cada um. É o quanto que a figura tá representando na vida da pessoa, não, né? A carta da lua veio com a carta da morte. Uau, gostei. Gostei, porque assim, é um processo para avançar, né? Mesmo não sabendo de tudo, eu me coloco à disposição de enfrentar. Mas sem perder de vista esse processo de melhoria contínua. O que é isso? É quase ISO 9001? Melhoria contínua. Eu vou pedir mais uma para a carta da morte, por favor. Nossa, gente, a gente falava do segundo cérebro, né? O intestino, e veio todo aqui, ó, florida essa parte, né? Abaixo da caixa torácica, né? O ventre aqui. Interessante. Como as coisas vão se confirmando, né? Como os arquétipos realmente... e como que o inconsciente vem antes, né? Assim, eu já falei antes da simbologia, eu poderia estar falando apenas agora. Mas como que tem algo que sempre vem antes do que a nossa própria consciência, certo? E aqui quem vai falar, não, mas a sua consciência que já veio antes. Pegou? A ideia? Pegou a visão? O que a morte tá fazendo aqui? Espero que vocês aproveitem essa leitura e novamente, para quem tá fazendo sentido essa jornada, já sabe, né? Só deixa curtida aí para eu saber que chegou aos ouvidos de alguém. A carta da morte vindo com 6 de paus, avanço.
Uau, eu não falava que se viesse um 3 de paus eu ficaria contente? Veio um 6, né? Bingo! Muito bom, parabéns para vocês. Vocês vão conseguir nutrir, alimentar esse trajeto de vocês, fazendo desse segundo cérebro alguma coisa mais florida. Isso vai feder, eu não sei, né, gente? Porque tem flor também que o cheiro da morte inevitável, não dá pra ser, né? A gente pode até passar um bom ar aí pra tentar suavizar, mas tem algumas podridões, desculpe a palavra pra quem for muito forte, mais internas, né, desse processo de vida que a gente tá tendo que encarar. A gente tá tendo, é doído, né? Mas a gente passa, todos nós passamos. Uau, 8 de copas. Cortei aqui assim, ó. Bacana. Bacana, vocês estão deixando. O 8 de copas e o 6 de espadas, né? Duas cartas que vem falando de. Tamo indo embora, tamo deixando pra trás. Muito bem. Gostei, eu não sei vocês, né? Eu vou tirar com esse oráculo que eu acho que eu nunca tirei aqui. Eu não lembro o nome dele, tá, gente? É o... eu não sei. Fala dos ciclos femininos, mas independente se você é homem, a leitura da mensagem faz sentido com certeza também, certo? Já virou. Então, deixa eu ver a imagem que veio. Bonita. Temos aqui um gato preto, aqui uma lua minguante, um lobo, a bola de cristal, cajada. Ó, fiquem aí mais um pouquinho com a imagem enquanto eu leio para vocês a bênção da lua da feiticeira. Na minha escuridão crescente, desperte sua magia. Sinta no fundo de si, livre e criativa. Até a escuridão, gente, né? Não falava a criatividade vem dos momentos. Não fala, é porque os artistas é através da dor, não é porque eu quero passar pela dor para criar. Não, o processo artístico que surge, é o nascimento muitas das vezes, é a partir desse lugar escuro, sombrio, que é apenas um lugar para o feiticeiro, o criativo, o livre, né? Onde à noite eu posso sair do armário, né? Não tem essa metáfora também de quanto a gente pode se liberar das máscaras e poder sonhar acordado, assim, de poder extravasar. Não tem, à noite tem um pouco disso, desse mistério, às vezes do exagero, da falta de pudor, mas é justamente a liberdade, não de fazer o que se quer, mas de ser quem se é, né? Se você é o que você é e você faz o que você quer sem desconsiderar a realidade, aí você é apenas um lunático, né? No sentido não bom da palavra, né? Perceba como a lua ela se deixa simbolizar enquanto poética e enquanto destruição. Por isso que é o mistério da noite, por isso que as bênçãos da lua da feiticeira, nem todo mundo gosta dos feitiços. Porque não se aprofunda, porque fica no raso, naquilo que primeiramente deixa-se vir enquanto conversa, enquanto medo. A primeira camada do ser humano, fofoca, medo, e aí não se aprofunda, não se interioriza, não faz a magia acontecer. Mas voltando à mensagem, eu vou recomeçar a leitura. Na minha escuridão crescente, desperte sua magia, sinta no fundo de si alta sacerdotisa, falando eu tô aqui atrás das cortinas, eu tô vendo, eu tô observando todo esse controle, toda essa vontade de ação, todo esse poder, tudo que se manifesta na vida, mas eu tô aqui por detrás. Tô aqui por detrás dos panos e tô sabendo de tudo isso, mesmo que eu não esteja à frente, né? Porque eu sinto no fundo de mim e tenho essa liberdade de poder interagir no mundo dessa maneira criativa, em que o criativo muitas vezes é o disruptivo, porque não vai de acordo com o padrão observacional que a ciência ou os estudos que a mente acompanha. A gente está falando de algo que transcende e que existe enquanto humano, simbólico, imaginário e que desperta em qualquer um, alguns de maneira mais potente do que outros aspectos, né? Não tema, segura sua mão e mostre-lhe o caminho para abraçar o espírito. Olha que lindo. Não tema. Não falava do medo? Segura sua mão, tô aqui,
e mostro-lhe o caminho para abraçar o espírito. Mesmo na escuridão, eu tô aqui crescendo com você em iluminação. Você ainda não vê tudo, mas eu já tô contigo, abraçando o seu espírito nesse momento de medo. Você não tá sozinho. Esta é a minha bênção para você. Estar entre dois mundos. Uau, me arrepiou. Porque a gente vem falando de dualidade, como que é se integrar com a dualidade, como é estar entre... Eu não falei de realidades paralelas, tem alguém que está num mundo e alguém que está no outro, e como que momento da vida de vocês estão se encontrando, o íntimo, né, com o animal com o espiritual, o íntimo com o terreno. Como que vocês estão fazendo essa magia acontecer na vida de vocês? Então, esta é a minha bênção para você. Estar entre dois mundos, conhecer o invisível e tecer no mundo a magia criativa. Eu tô aqui no invisível, eu tô atrás das cortinas, mas eu tô vendo você colocar a mão na massa. Você vai conseguir transformar, transmutar e deixar transparecer tudo isso que você interiorizou, viveu e agora você pode resplandecer através da sua luminosidade e deixar essa luminosidade crescer pela escuridão de cada um, certo? E assim, eu me despeço, não vou nem falar mais nada. Beijo, até a próxima.